Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, bom dia colegas vereadores, público aqui presente. Uma saudação aqui aos amigos do Córrego do Feijão, abraçando nosso amigo Manoca, gosta de política, está sempre acompanhando, está sempre pela Câmara. Seja muito bem-vindo, Manoca, mais uma vez a essa casa. E a todos que nos escutam pelas diversas redes sociais, pelos diversos meios de comunicação. A gente, com muito orgulho, sobe a essa tribuna toda quinta-feira, trazendo muito do que a gente conversa pelas ruas, calçadas e praças da nossa cidade, como eu gosto de dizer, trazendo alguns requerimentos aqui protocolados, algumas conquistas, algumas mensagens sobre o que a gente entende que deve ser levado para a gestão municipal, para que a vida do cidadão limoeirense possa ser melhorada. E, de início, a gente traz um requerimento sobre educação, ou melhoria das instalações do prédio escolar da Escola Manel de Castro, lá no quilômetro 60. Há pouco mais de um ano foi iniciada a reforma lá, essa reforma foi parada, retomada algumas vezes, e trazemos aqui o requerimento de moradores daquela comunidade. Meu abraço ao meu amigo Euzinho e Débora, também a Cícera Macena, e todos os colegas daquela comunidade que pedem por essa reforma, assim como os membros da escola. Um equipamento adequado, seguro e confortável, sem dúvida nenhuma, impacta nos efeitos da aprendizagem e, não estando logicamente concluída, confortável e adequada, impacta negativamente. Então fica aqui a repetição do nosso requerimento para que possamos logo mais ter essa reforma concluída. Falta pouca coisa, fica aqui o nosso requerimento à atenciosa e competente Ana Maria, no sentido de a gente ver essa reforma brevemente concluída. Pois não, colega Ciro? George, eu quero somar forças a esse seu requerimento, porque eu venho tentando conversar, inclusive procurando algumas informações que recebi, tanto de um responsável da empresa, quanto também da gestão, e recentemente tive, parece que tem algo relacionado a saldo de convênio, um aditivo que precisa ser feito, e isso estaria em fase final de trâmite no setor de licitação. Então a gente pede aqui, soma voz, a gente vem cobrando isso, e a gente espera que realmente as coisas comecem a andar lá no setor de licitação, que haja uma definição, porque os prejuízos com a demora dessa reforma, eles são incalculáveis para a aprendizagem dos nossos estudantes lá da comunidade do quilômetro 60 e de outras comunidades também que estão nesse mesmo pacote de reformas de escola. Se não me engano, no Sapé também. Então, somos voz e obrigado pela parte. Obrigado, Ciro, pela colaboração, especialmente pela explicação aos moradores daquela comunidade acerca dessa tão aguardada reforma. E a gente sai de um extremo do quilômetro 60 para o outro extremo aqui na comunidade, no distrito do Bichopar, a querida comunidade do Córrego do Feijão. Nós tivemos a alegria de construir, junto com aquela comunidade, a Praça Cidadã, que é uma alegria muito grande da comunidade, é um espaço de convivência, um espaço para as recreações associativas, religiosas, para os fins de tardes e noites da criançada que lá brincam, famílias reunidas, os pequenos comércios que lá se instalam, e estamos próximos a concluir 4 anos daquela inauguração. De lá para cá, a praça tem passado por algumas avarias, a gente sabe o quanto é dispendioso, né, a manutenção de um equipamento público, inclusive daquele porte, né, com um pátio generoso, com área de caminhada, com a areninha, jardinagem, e a associação, né, o Clube de Mães, aqui eu mando um abraço aqui a todas as mulheres daquela comunidade, Dona Terezinha, Dona Eliana, Luzia, mulheres de força que conduzem não só aquele equipamento, mas todas as atividades da comunidade, e trazem o requerimento para que a gestão municipal possa fazer a revitalização daquele equipamento, que ele possa cumprir muito bem a sua finalidade social. Pois não, colega Laura? Jorge, dentro aí do assunto, eu me lembro muito bem, numa pedalada que nós estávamos, eu ainda era suplente de vereador, não tinha assumido, quando você me mostrou aquela praça, e você mostrou tudo que foi feito, e eu via lá na comunidade, o povo lá feliz, gratificado pelo aquele gesto, né, de o poder público chegar através de Vossa Senhoria
e fazer aquela praça, aquele movimento numa comunidade que era até um pouco esquecida. A gente via a alegria deles lá, todo mundo daquele espaço, todo mundo usando, usufruindo. E assim, naquela época eu disse, rapaz, o vereador teve coragem, fez isso aqui, então tem jeito, tem como fazer. Se um vereador pode, imagina uma gestão, né? Então, parabéns, eu vi lá de presente, lá, estive com você lá, então você está de parabéns, meu irmão, só para registrar mesmo. Obrigado, Lauro, pelas palavras. E fica aqui a conclusão sobre o tema, levando o requerimento ao secretário de Obras Daniel, à prefeita Dilmara Amaral, para que a gente possa revitalizar mais aquele importante equipamento da zona rural de Limoeiro do Norte. Sobre requerimentos, eu trago um aqui com muita veemência, com um pedido de um sentimento de preocupação muito grande, que é acerca do PSF da Pedra Branca. Nós tratamos sobre a revitalização daquele equipamento, conseguimos um recurso em 2022, a reforma daquele prédio foi feita. Gosto sempre de lembrar, não com alegria, mas para deixar registrado, que aquele equipamento, quando chovia, chovia dentro. Um PSF que atende a diversas comunidades, inclusive toda a região da Vaz do Cobre, Sítio Saquinho, Marquinhos, e do outro lado, Lagoa das Carnaúbas, Pedra Branca, Tabuleiro Alto, e foi uma grande alegria essa conquista para a comunidade. Essa alegria hoje se transforma em preocupação. Também, com muito valor e com muito merecimento, a comunidade da Vaz do Cobre teve o seu posto revitalizado, com muito trabalho do vereador Zé Neto, e endossamos essa fala, é mais do que merecedor. Eu, particularmente, sou dos que participam da ideia de que toda comunidade deveria ter um PSF e um serviço de saúde na porta dos seus moradores. E eu entendo que a gestão municipal, seja ela qual for, ela não avança quando abre um PSF e fecha outro. Então, nas reuniões que tivemos com a gestão municipal, especialmente naquelas em que a prefeita Dilmara Amaral esteve presente, lá com a comunidade, também em seu gabinete, também na Vaz do Cobre, o que nos foi passado de mensagem é que o PSF da Pedra Branca não fecharia, ficaria como ponto de atendimento, a cadeira odontológica iria permanecer, ia ser feito um agendamento para que não prejudicasse nenhuma das comunidades ou desses polos comunitários. E hoje a comunidade está com uma preocupação muito grande, porque começaram a ser manejados aí os procedimentos para reabertura do PSF da Vaz do Cobre, e viva que se abra o PSF da Vaz do Cobre, mas eu entendo que antes de se abrir a gente deve definir como será a permanência e a continuidade dos serviços do PSF da Pedra Branca. Então fica aqui a nossa preocupação, o nosso requerimento verbal para a secretária Manuela Sara, para que possa desprender esforços no sentido de manter os dois equipamentos funcionando e que evite grandes deslocamentos e um transtorno mais ainda para todas as comunidades do entorno da Pedra Branca. Pois não, vereador Ciro? George, essa realmente é uma preocupação. Mais uma vez, parabenizo. Hoje, o colega Valdemir também me procurou e a gente procurou a secretária, porque justamente a gente também recebeu algumas reclamações nesse sentido e queríamos entender, porque já ouvimos que ia ter uma mudança, que ia começar a mudança de equipamento, e ela disse que garantiu para a gente, a secretária, e aí eu já convido que a gente possa ir conversar com ela, de repente fazer até uma visita lá na Pedra Branca e também na Vaz do Cobre, para que a gente vá realmente verificar que ela cumpra esse compromisso. Mas eu acredito que vai cumprir. Ela garantiu que a Pedra Branca vai continuar como ponto de apoio, né? As palavras dessas foram dela, manter toda a estrutura de cadeira odontológica, de equipamentos cotidianos. A exceção seria vacinas, porque vacinas iria para a Vaz do Cobre, mas iriam ocorrer na Pedra Branca. No dia que fosse agendada as vacinas, a equipe levaria as vacinas nos isopor, como ocorre em outras regiões do município onde não tem PSF, né? Então a gente parabeniza o senhor por essa preocupação, por essa luta aí, e mais uma vez somar. Você sempre trazendo aqui temas pertinentes, e aí, se a gente puder colaborar, a gente está aqui para ajudar. Eu agradeço as palavras, Ciro. Eu vou mandar a mensagem que você está agradecendo ao senhor. Vou procurar ele para transmitir seus agradecimentos. E fico muito feliz, Ciro, que outras vozes se somem a isso, porque tristemente eu vi em algumas reuniões lá na Pedra Branca, membros do Poder Legislativo dizer que isso era uma luta perdida. Isso para mim foi uma tristeza muito grande, e
diante da nossa força, do nosso trabalho, da nossa insistência, a gente vê que o PSF não vai fechar. Não tem luta perdida para a comunidade, não tem luta perdida para o povo. E a gente tem que entender que se está abrindo um, não é para fechar o que está aberto, não. Esse é o nosso posicionamento. Obrigado pela sua soma. Nesse último mês, o mês de março, a gestão municipal, especialmente através da Secretaria de Assistência Social, da Revelação, né, o secretário Dilmar, mostrou inúmeras ações e ações que repercutiram muito bem, especialmente as conduzidas pela Casa da Mulher Limoeirense, pelos CRAs e CREAs, com palestras, com atividades de capacitação, com reuniões também com a rede de apoio e fortalecimento da mulher, encerrando com uma grande pedalada. Fica aqui o nosso registro, não só dessas atividades de conscientização e de tudo que Limoeiro tem feito, mas especialmente sobre o que precisamos fazer, porque também nesse mês de março, aqui em Limoeiro, tivemos dezenas de casos de violência contra a mulher registrados. Então é importante essa política pública sendo evidenciada, as ações sendo destacadas para que a gente consiga frear e ter uma conscientização muito grande da nossa sociedade para que minimize o sofrimento dentro desses ambientes de violência doméstica. O colega Lauro já fez o convite aqui, eu gostaria de reforçar sobre o autismo, um outro tema que merece muita atenção, uma questão neurológica, né, que apresenta condições das mais diversas, né? Cada autista é um autista. A gestão municipal tem se empenhado em trabalhar no sentido de atender e fornecer os atendimentos necessários, específicos, às equipes multidisciplinares. Aqui fica todo o nosso abraço à turma do NACA, a equipe conduzida pela gestão da saúde de Limoeiro do Norte. E hoje à noite teremos uma pedalada em alusão ao autismo. Estaremos lá, largando às 19 horas lá da loja maçônica, ali, para quem não conhece, pertinho do seminário, né, um pouquinho depois do seminário, e estaremos lá fortalecendo essa causa. Falando em ciclismo, eu vou repetir mais uma vez aqui um requerimento que já fizemos inúmeras vezes, incontáveis vezes. Limoeiro, presidente Michael, Lauro Machado, que gosta de pedalar, Heraldo Júnior, que também é um atleta, tem time de tudo, Eu acho que Limoeiro só não tem 2 times, viu, Heraldo? Eu vou encampar o pedido de um, você encampa o do outro. Não tem uma equipe de vaquejada e nem tem uma equipe de ciclismo. Do município, não. Então, o Limoeiro, cidade das bicicletas, sempre que eu subo a tribuna eu falo sobre isso. Nós temos os melhores atletas do estado do Ceará. Os nossos atletas, quando competem no campeonato cearense ou nas competições regionais, dão um show nos atletas que são campeões estaduais, regionais e nacionais. Atletas de Limoeiro do Norte. E por que é que eles não são campeões? Por que é que eles não têm destaque estadualmente? Porque são 10 etapas. E a nossa turma aqui normalmente não consegue correr as 10 etapas. Por quê? Porque é caro, porque não tem patrocínio, porque não tem incentivo. Mas é uma turma que a gente apoia, que faz chegar ao lugar mais alto do pódio, e quando chega lá, eles sobem com a camisa de Limoeiro, com a bandeira de Limoeiro, mesmo sem um incentivo. Então fica aqui o nosso requerimento ao secretário Alberto, uma repetição desse requerimento, para que possa montar uma equipe de ciclismo em Limoeiro do Norte. Assim como nós temos a equipe de xadrez, de vôlei, de futebol, de dama, enfim, muito bacana. Nós temos o Pro Esporte, um projeto de minha autoria, que contempla com bolsa financeira mensalmente atletas de modalidades individuais, lutadores de rua, ciclistas, halterofilistas. Nós temos aqui um exemplo, o nosso colega estagiário, Anderson, uma revelação do ciclismo, hoje trabalha aqui na Câmara também, um atleta do mais alto nível de destaque e que está sempre nos pódios levando a cidade de Limoeiro do Norte. Então fica aqui o nosso requerimento e a nossa atenção aqui ao vereador Heraldo Júnior. Parabéns, George, pelo seu pronunciamento. Você tocou aí a questão da vaquejada. Alguns sabem que sou um amante da vaquejada, do cavalo, você sabe muito bem. E nós temos aqui a nossa cidade vizinha, Morada Nova, terra do vaqueiro. É um esporte cultural, um esporte que gerações e gerações, né, já estiveram e ainda estão. E Limoeiro não é diferente. A vaquejada é uma realidade, emprega
dezenas, centenas de famílias aqui na região e merece um fortalecimento. Aí eu me lembrei, você tocou no assunto, eu me lembrei que fui procurado e recentemente já estou redigindo e recentemente vou protocolar nessa casa um projeto de lei para tornar de interesse público a Associação dos Vaqueiros de Limoeiro do Norte, a AVAL, e para que seja incluído no calendário oficial do município a vaquejada que eles promovem, assim como a feira agropecuária que eles estão promovendo. E aí peço ao colega que tocou no assunto, se puder subscrever esse projeto, seria de bom agrado para todos nós e com certeza vai somar forças aí para isso. Um abraço. Não tenha dúvida, colega Geraldo, já está com o meu apoio. Sem dúvida, a vaquejada é uma riqueza, é um elemento identitário do nordestino e de Limoeiro não é diferente. Conte comigo nessa empreitada. Para finalizar a fala e os trabalhos na tribuna de hoje, eu falo sobre o Sindicato dos Servidores Públicos, que esteve aqui muito bem conduzido, mais uma vez, pelo presidente Valnice, para tratar sobre dois temas muito importantes. Primeiro, campanha salarial. E aqui a gente dedica todo o nosso reconhecimento, o nosso apoio à turma que carrega o serviço público nas costas, né, indefinidamente e independentemente de gestão municipal, que é o servidor público efetivo. A esse, todo o nosso respeito, sem demérito nenhum aos terceirizados e aos comissionados que compõem todo o time do serviço público. Entretanto, a base é o servidor efetivo. São eles que puxam as frentes das campanhas salariais, das elaborações de planos de cargos e carreiras, as discussões acerca das melhorias de instalações, das melhorias da remuneração do serviço público. Então, aqui o nosso pedido para que a prefeita Dilmara Amaral possa receber mais brevemente, tendo em vista que esse retardo, essa demora, que muitas vezes, não intencionalmente, mas que gestões e mais gestões fazem em razão de não ter uma data base para o reajuste salarial, traz uma angústia muito grande, uma aflição, uma defasagem salarial, e a gente pede para que o sindicato possa ser atendido mais brevemente, e não só atendido o sindicato, atendido o pleito para uma compensação financeira através desse diálogo da campanha salarial. E, igualmente, sobre o sindicato, a questão dos aposentados, uma aflição muito grande, pessoas adoecidas. A gente aguarda muito que os estudos jurídicos que estão sendo feitos possam produzir os seus efeitos legais. A gente sabe que a prefeita municipal também se submete à legislação. Tem muita gente que diz, é só a prefeita querer que vai fazer. Não, não é. Ela também está submetida a respeitar a legislação municipal, ao processo administrativo disciplinar, a recomendação do Ministério Público, a decisão do STF, e ela não pode simplesmente dar uma canetada ao seu bel prazer e contrário a toda a legislação e a favor dos servidores. De fato, não. Mas judicializar, Ciro, Heraldo Júnior, como a gente conversou, não é uma problemática e muito menos um conflito, mas sim uma busca de segurança jurídica. Eu entendo que esse é o caminho, teses já estão sendo levantadas, estudadas, para que os servidores tenham a segurança da continuidade da sua relação com o município. Mais uma vez, o nosso convite para que amanhã, às 8h30, no NIT, a gente possa, junto com o Ministério Público, se Deus quiser, foi convidado, a gente aguarda que esteja lá, representantes da gestão municipal, do Poder Executivo, também do sindicato e servidores, discutindo esse tema e encontrando uma solução. Bom dia e obrigado a todos.